Nós estamos começando, né, a nossa segunda série de mensagens do ano, que tem o título Seguindo o Caminho, Seguindo Jesus. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Seguindo o Caminho? Seguindo o Caminho. Nós iniciamos semana passada com o pastor Pipe, nós tivemos a conferência com esse tema, Praticando o Caminho, e hoje nós começamos aqui na igreja aos domingos, mas de fato nessa série. É uma grande alegria estarmos juntos, mais uma vez no último culto do mês de fevereiro. O segundo mês do ano já está se findando e é uma maravilha sempre estarmos congregando como igreja. E o tema de hoje é você tem que servir alguém. Você tem que seguir alguém. Você pode falar para a pessoa do seu lado, você tem que seguir alguém? Você tem que seguir alguém. E hoje, a palavra de hoje, você vai ver que ela é bem simples. Não é nada complexo, não é nada complicado, não é nada muito profundo. Vão ser textos bíblicos muito simples. Até porque nessa semana, se você esteve na conferência, você teve 4 pregações na terça-feira. Na segunda, a gente teve uma reunião com o pastor Pipe. No domingo passado, o pastor Pipe esteve pregando nas 3 reuniões de domingo. Ou seja, você já teve muito conteúdo, muito conhecimento nessa semana. E mais importante do que simplesmente ouvir, é meditar, é refletir e praticar. Então a pregação de hoje ela é bem simples, né? Eu peço até que você tenha graça e misericórdia comigo. Ao mesmo tempo, né, nem todo dia você se alimenta de coisas muito diferentes. Por vezes você tem que comer as mesmas coisas todo dia. E pensando em termos de pregação, de ensino, isso também é verdade. Às vezes nós precisamos simplesmente de coisas simples, ao invés de coisas muito elaboradas ou complexas. Então, você vai ver hoje é bem tranquilo, é bem simples para que nós tenhamos essa introdução a esse tema, seguindo Jesus, seguindo o caminho. Amém? Amém? Mas, até também com um modo diferente, você vê que toda semana, quando eu ministro, geralmente, nós começamos com uma introdução, alguma coisa, e depois vamos para o texto bíblico. Hoje é diferente. Hoje nós vamos entrar direto no texto bíblico. Então, eu te convido a abrir sua Bíblia, a acessar na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Mateus, o primeiro evangelho, é o primeiro livro do Novo Testamento, sem muitos mistérios para chegar nesse livro. E nós vamos ler esses breves versos que mostram o chamado de Jesus para alguns dos seus discípulos. Mateus 4, versículo 18 a 22, o evangelista diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, é importante, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vou te convidar a fechar teus olhos mais uma vez, vamos fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós estamos em torno dela, ao redor dela, e nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo fale em cada coração, em cada mente. Espírito Santo nos concede espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento. Que nós sejamos transformados pela sua palavra. Que ao sairmos daqui logo mais, nós tenhamos uma consciência alargada e renovada de quem nós somos no Senhor e de quem o Senhor é em nós. Nós glorificamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Amém. Então nós tivemos esses breves versículos, o chamamento de Pedro, Tiago, João e André. Versículos muito simples. Mas o que chama a atenção nesses versículos são essas 2 expressões. Quando Jesus chama Pedro e André, eles deixam as redes. Opa, não está mais saindo o meu laser vermelho. Está fraco. Mas quando Jesus chama Pedro e André, eles deixam as redes imediatamente. Quando Jesus chama João e Tiago, filhos de Zebedeu, eles deixam as redes no mesmo instante, ou seja, com muita prontidão. O versículo é simples, mas denota uma pergunta. Por que eles deixam as redes com tanta velocidade, com tanta prontidão? Por que eles deixam as redes imediatamente? Por que eles deixam as redes no mesmo instante? Você sabe, isso é incomum. Imagina que você está no seu trabalho, no seu ofício, e aparece alguém razoavelmente desconhecido e fala, olha, vem e segue-me que eu vou te levar para outro trabalho. Você seguiria essa pessoa? Não. Uma pessoa razoavelmente desconhecida, que você não tem muito contato, mesmo se fosse alguém que você conhece há muito tempo, você provavelmente não seguiria assim de pronto. Você não deixaria o seu trabalho e seguiria para esse outro trabalho. Isso é incomum. Isso era incomum.
era diferente na época de Jesus e hoje em dia é mais incomum ainda, é mais diferente ainda. Então, por que Pedro, André, Tiago e João deixaram com tanta prontidão? É isso que nós vamos tentar responder hoje. Mas para início de conversa, início dessa série, seguindo o caminho, seguindo Jesus, nós temos que ter clareza de que todos nós seguimos algo ou alguém. Você pode falar para a pessoa do seu lado, todos nós seguimos algo ou alguém? Todos nós somos seguidores. Podemos ser do caminho de Jesus ou podemos ser seguidores de alguma outra coisa. Mas todos nós servimos e seguimos algo ou alguém. Por exemplo, trouxe essa notícia, uma notícia muito comum. Notícia do ano passado, de outubro. Diz assim, CLT, né, uma pessoa que trabalha por meio de CLT, né, carteira de trabalho, CLT, mãe e filha e farmacêutico pós-plantão. Fãs madrugam 16 horas antes de show do Guns N' Roses em Cuiabá. As pessoas ficaram 16 horas na fila para entrar no espetáculo musical. Trouxe essa notícia porque você sabe, em abril o Guns N' Roses vai estar em Belém, né? Então está no universo aqui do Guns N' Roses, né? Mas aqui você vê, as pessoas passaram 16 horas, mas existem notícias e momentos e eventos que as pessoas passam até mais tempo. Não sei se você lembra quando tinha show do Justin Bieber no Brasil, quando ele estava no auge. Quem lembra? As pessoas passavam dias. Quem lembra disso? Só eu? Não sou tão velho assim. As pessoas passavam dias na fila para ver o Justin Bieber cantar Baby, né? Que fase. Mas isso é comum, isso não é algo atípico. Pessoas madrugando, ficando na fila, isso é comum. Provavelmente em Belém nós teremos algumas pessoas também esperando para ver o mesmo show do Guns N' Roses. Quando a gente tiver essa notícia, é óbvio que essas pessoas são seguidoras da banda. Você concorda? Elas são fãs da banda, elas são discípulas da banda, elas sabem todas as músicas, elas sabem a vida dos integrantes da banda, elas são exímias conhecedores de Guns N' Roses. Isso é comum, ou seja, essa pessoa é seguidora do Guns N' Roses. Aqui é uma foto muito feia, né, que é de corintianos. Mas, alguém que é corintiano? Misericórdia, que Deus tenha piedade de você. Mas, você lembra disso? Essa daqui é a invasão corintiana, quando o Corinthians foi jogar o Mundial de Clubes no Japão. Nessa notícia é antiga, mas diz assim, há 5 anos, corintianos embarcavam para o Japão sob apoio de mais de 15 mil em aeroportos. Né? Hoje em dia, existe também, infelizmente, algo chamado como Aeroflá, né? O pessoal do Flamengo que vai para o aeroporto também. Mas isso daqui é uma cena histórica, assim, o aeroporto de Guarulhos, tomado de pessoas que precisavam de conversão. E a gente vê 15 mil, mas a média diz que cerca de 30 mil corintianos chegaram no Japão. 30 mil pessoas saíram do Brasil para ver um jogo de futebol. Saíram felizes, né? Porque ganhou, graças a Deus. Mas 30 mil pessoas, dessas 30 mil, existiam pessoas muito simples que deixaram o trabalho, que venderam tudo o que tinham para ir ver o jogo do Corinthians. É óbvio que uma pessoa dessa, ela é seguidora do Corinthians, quem concorda? Ela é discípula do Corinthians, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas a tempo de conversão. Mas, para quem não sabe, sou São Paulino, né? Então, só para deixar claro. Ganhamos ontem, graças a Deus. Mas aqui nós temos outro fator que na nossa nação é um fator de muitos seguidores, muitos discípulos, que são os partidos políticos. Você conhece pessoas que são discípulas de partidos políticos. Às vezes, não é nem do partido político, a pessoa é seguidora de um político determinado, ela é seguidora de pessoas, ela se torna discípulo. Ela vive em torno do partido, ela vive em torno do político, ela sabe tudo que o político fez, ela sabe a agenda, ela sabe o que ele falou, o que ele não falou. Se ele falou algo errado, a pessoa defende com unhas e dentes, tenta explicar. Se ele agiu errado, a pessoa vai tentar explicar. Você sabe, você conhece pessoas que são discípulas, seguidoras de partidos políticos. Essa imagem está desatualizada, né? Da última eleição. Nós já temos um novo partido político. Você sabe qual é o mais novo partido político do Brasil? Se você não sabe, você tem que pesquisar, mas já tiveram pessoas que falaram, né? Então eu não vou dar dica. Você pesquisa em casa. Cultura. Mas, de modo claro, todos nós seguimos algo ou alguém. Todos nós seguimos alguma coisa. É insensato você pensar que você não segue nada, que você não é discípulo de ninguém, que você é autônomo, que você é independente. Não, você segue. Quer você tenha consciência disso ou não. Todos nós seguimos. Um profeta do século passado, que ainda está vivo, o Bob Dylan, né, o grande cantor norte-americano e grande escritor, talvez mais escritor do que cantor. Né? Por exemplo, o Bob Dylan nem se compara ao Victor, que estava cantando há pouco, né? Graças a Deus. Mas o Bob Dylan, ele tem uma música, na época dele bem cristã, ele tem uma música que se chama Gotta Serve Somebody, ou em português, tem que servir
alguém. Nessa música, ele mostra que, independentemente da sua vida, do que você faz, deixa de fazer, da sua profissão, da sua classe social, todo mundo serve alguém. Todo mundo segue alguém. Ele vai dizer, eu não vou ler tudo, vou passar um passando, mas vendo um pouco, ele vai dizer assim: você pode ser um embaixador para a Inglaterra ou para a França. Você pode gostar de jogar, você pode gostar de dançar. Você pode ser o campeão mundial dos pesos pesados. Você pode ser uma socialite com colar de pérolas. Mas você vai ter que servir alguém. Você vai ter que servir alguém. Pode ser o diabo ou pode ser o Senhor. Mas você vai ter que servir alguém. Ele fala, você pode ser um viciado em rock and roll, fazendo cabriolas no palco. Você pode ter drogas em seu comando, mulheres em uma gaiola. Você pode ser um homem de negócios ou algum ladrão de alto grau. Podem te chamar de doutor ou podem te chamar de chefe. E ele sempre repetia, mas você tem que servir alguém. Você pode ser um soldado de Estado, você pode ser um jovem turco, você pode ser o cabeça de alguma grande rede de televisão, você pode ser rico ou pobre, você pode ser cego ou coxo, você pode estar vivendo em outro país com outro nome. Aí ele fala, você pode ser um trabalhador de construção civil, e pulando para o último parágrafo, para a última estrofe aqui na tela. Você pode ser um pregador com seu orgulho espiritual. Você pode ser um vereador aceitando subornos na ladeira. Você pode ser um trabalhador em uma barbearia. Ou você pode saber como cortar cabelo. Você pode ser amante de alguém, pode ser herdeiro de alguém. Pode gostar de usar algodão, pode gostar de vestir seda, você pode gostar de beber uísque, beber leite, você pode gostar de comer caviar ou comer pão. Você pode estar dormindo no chão ou dormindo em uma cama tamanho rei, king size. Mas, sobretudo, você vai ter que servir alguém. Você vai ter que servir alguém. Pode ser o diabo ou pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. Aqui Bob Dylan, no sentido que estamos trabalhando hoje, ele ressalta que todos nós seguimos alguém ou servimos alguém, porque da feita que você segue algo, você serve esse algo. Né? Se você conhece um grande seguidor de um partido político, ele tenta servir o partido político, a se filiar, a fazer campanha, a ser militante. Se você conhece alguém que gosta muito de uma banda, segue a banda, ela se torna uma propagadora da banda. Você já conheceu alguém que gostava tanto de uma banda que ela tenta fazer de tudo para você gostar da banda? Quem já conheceu? Só gosta tanto da música, ela quer que você goste. Ou seja, ela está servindo, ela está propagando essa banda, essa música. Se você segue alguém, você vai servir esse alguém. E agora nós voltamos ao texto bíblico. Com essa clareza, nós voltamos para Mateus 4, 18 ao 22. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, imediatamente, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram Jesus, se tornaram seguidores, discípulos de Jesus. Como eu disse há pouco, a prima facie, é estranho essa cena de que alguém aparece, chama alguém, a pessoa já segue rapidamente, já segue no mesmo instante. Mas, para isso, nós precisamos contextualizar como era a mentalidade, como era a cultura da época de Jesus. Pensando assim, na época de Jesus, seguir o rabino era o ápice do sucesso. Fala para a pessoa do seu lado, seguir o rabino era o ápice do sucesso. O que era uma pessoa bem-sucedida na época de Jesus? Era um rabino, alguém que ensinava o povo as palavras de Deus, alguém que estudava as palavras de Deus e vivia para pregar as palavras de Deus. Esse era o ápice do sucesso. Né? Cada cultura tem o seu ápice de sucesso, tem o que entende por ser sucesso. Na nossa tem várias possíveis conotações, mas na época de Jesus, uma pessoa extremamente bem-sucedida, não era médico, não era engenheiro, não era advogado, político, juiz, uma pessoa extremamente bem-sucedida, era um rabino, porque ele vivia em torno da palavra de Deus, vivia em torno da Torá. E como fazia para uma pessoa se tornar um rabino? Né? Qual era o caminho? Qual era o meio de formação para alguém ser um rabino? E para isso a gente tem que pensar na escola judaica, na formação judaica. Existe todo um caminho para alguém chegar nesse sucesso. Assim como, se você quer ser médico, você estuda bastante, faz faculdade 6 anos, depois faz residência, faz mestrado, doutorado, pós-graduação para se tornar um grande médico. Se você quer ser um advogado, você vai fazer semelhantemente.
algo assim. Se você quer ser um jogador de futebol, alguém que quer ser jogador de futebol. Quem já quis ser jogador de futebol? Algumas pessoas, né, falavam que o sonho de todo garoto do Brasil é ser jogador de futebol. Eu tive vontade de ser técnico de futebol, porque eu não sabia que eu não tinha qualidade, né, para jogar futebol. Mas todas as profissões, a pessoa tem um caminho de formação naturalmente. E os judeus tinham esse caminho também. E eles levavam muito a sério essa formação. Por exemplo, se você for no quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, nós vemos só em uma pequena amostra como os judeus levavam e levam a sério a formação, o estudo. Deuteronômio vai dizer: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas o Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, você vê a importância que eles davam ao estudo. Eu tenho um livro, né, lá em casa, um livro que você pode comprar em livraria geral, chamado O Livro dos Valores Judaicos. Alguém já viu esse livro? É um livro que é tipo um devocional. Você tem todo dia você lê um valor judaico baseado no Talmud e nos escritos judaicos. E tem um dia lá que conta a história de um médico dos dias de hoje, um médico moderno, que ele atendia os pacientes, um grande médico. Entre um paciente e outro, quando o paciente sai da sala e fica aquele tempo ocioso para chegar outro paciente, ele pegava e estudava as escrituras. Isso nos dias de hoje. Por quê? Porque eles levam muito a sério a formação. Ele fazia cálculos. Olha, se eu ficar usando esses 5 minutos ociosos, no final do ano eu vou ter lido tantas páginas, vou ter estudado tantas coisas da minha tradição. Está dando para entender? Você vê, eles levam muito a sério. Até hoje é isso. Opa. Até hoje você vê essa seriedade. E na época de Jesus não era diferente. O historiador Flávio José dizia: acima de tudo, nós nos orgulhamos da educação de nossas crianças. Esse era o motivo de maior orgulho para os judeus, a educação das crianças. Quando o Império Romano domina a Judéia, domina os judeus, os hebreus, era muito interessante, porque os judeus, homens, praticamente todos eram alfabetizados. E os romanos não, cerca de 10% dos homens eram em si alfabetizados. Ou seja, a diferença cultural, educacional era muito grande. Os judeus sempre levaram muito a sério o estudo. Só lembrando, né, Jesus era judeu. Então, José dizia, acima de tudo, nós nos orgulhamos da educação de nossas crianças. Fico pensando, qual é o motivo de orgulho do Brasil? Mas, se Deus quiser, vai ser a vitória na Copa do Mundo, amém? O motivo do orgulho do Brasil é a Copa do Mundo, que coisa. Mas era esse o motivo de orgulho deles. Nunca vão ganhar a Copa do Mundo, infelizmente. Mas, como era o caminho, a escola? O judeu quer virar rabino. O que ele tinha que fazer? Primeiro, o judeu, eminentemente aqui, homens mesmo, ele iria para Beita Sefer. Fala para a pessoa do seu lado, Beita Sefer. Ou Bet Sefer. Beita Sefer é a casa do livro. Sabe essa palavra Beita ou Bet em hebraico que significa casa. Por isso que Belém é a casa do pão, que é Bethlehem, a casa do pão, que é onde Jesus, o pão da vida, nasceu. Né? O pão da vida que desceu do céu nasceu na casa do pão, para alimentar o mundo. Aleluia. Então, Beita Sefer é a casa do livro. O judeu quer ser rabino, todos queriam ser rabinos, então todos iam para a casa do livro, entre os 6 e 10 anos de idade. O que ele faria nessa fase da escola? Ele decoraria o Pentateuco. A criança ia decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ela decoraria, saberia de cor e salteado todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem aqui já decorou o Pentateuco também? Ninguém. Meu Deus. Eu também não, né? Ninguém decorou. Mas era esse o treinamento de 6 a 10 anos de idade, decorar o Pentateuco. O historiador brasileiro, você deve conhecer, o Rodrigo Silva, dizendo sobre a formação judaica, vai dizer o seguinte: as escrituras, especialmente a Torá, formavam a base do ensino. O mestre e os alunos repetiam-na todos os dias, até que os textos ficassem bem memorizados. Tudo que se aprendia partia das escrituras. O cálculo matemático, por exemplo, era ensinado a partir do tempo de duração da vida dos patriarcas ou das profecias que incluem cronologia. A geografia era ilustrada nas guerras de Israel. Já a medicina, por meio das prescrições mosaicas, e assim por diante. Para os judeus, as Escrituras eram um livro completo que permitia integrar todo o conhecimento e encontrar o princípio de toda a sabedoria disponível aos seres humanos. O estudo delas era tão importante que, mesmo quem não frequentasse a escola, precisava pelo menos saber ler para ter acesso ao conteúdo da Torá. Você vê a seriedade que eles davam para a sua
formação. No Talmud, que é um livro judaico, tem várias histórias. Tem um dizer que diz é feio, né? Mas tem um dizer que aponta o seguinte: não aceitamos nenhum aluno com menos de 6 anos. De 6 em diante, receba-o e alimente-o como a um boi. Alimente-o como a Torá, como a um boi. Como assim? A palavra de Deus era tida como, até hoje nós pensamos, é um alimento para as nossas almas, amém? É um alimento, então a criança chegava, ela tinha que ser alimentada da Torá, como um boi. E você sabe, o boi regurgita, né? Ele fica comendo, ele tem 12 estômagos, salvo engano. Não lembro muito bem, mas ele se alimenta, ele regurgita, ele digere de novo. Ou seja, a Torá, a palavra de Deus, é assim conosco. Nós temos que comê-la, refletir, meditar, sai de nós, volta para nós. Então tinha toda essa ideia. Algo bem. Outra frase deles: o mundo subsiste através do respirar das crianças na escola. Ou seja, a base da sociedade judaica era as crianças estudando na escola. Uma criança também, quando ela chegasse no primeiro dia de aula, o professor ia ter o quadro, né, a lousa, o que quer que seja, e ele ia escrever palavras de Deus no quadro, palavras de Deus advindas da Torá, nesse quadro, nessa lousa. E ele ia colocar mel nesse quadro. Por quê? Porque quando a criança chegasse, ele ia pedir para a criança lamber o mel que estava no quadro. O quadro tinha as palavras de Deus. Por quê? Porque a criança tinha que entender que as palavras de Deus são tão doces como o mel. Que elas são como o mel para as nossas almas. Está dando para entender? Isso a gente vê em Provérbios, capítulo 24. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Tudo isso envolvia a formação de uma criança de 6 a 10 anos de idade. Mas ela passou de fase, ela já fez 10 anos, ela já tem de cós salteado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora ela tem que ir para outra escola. Ela vai para Bet Talmud, que é a casa do aprendizado. Fala para a pessoa do seu lado, Bet Talmud. Bet Talmud. Ela ia ficar nessa escola de 10 a 14 anos de idade. Nesse tempo, ela ia decorar todo o resto das escrituras judaicas. Quantos livros tem o Antigo Testamento da sua Bíblia? Quantos livros tem? Quantos livros tem? Pode falar com coragem. Quantos livros tem? 39. Ela já tinha decorado 5. Agora ela vai decorar 34 livros do Antigo Testamento, históricos, proféticos, poéticos. Ela ia decorar os restantes que tinha. 34 livros ela ia decorar nesses anos, de 10 a 14 anos. Já é uma pessoa naturalmente mais madura, mais esclarecida. E aos 14 anos de idade, a ideia é que ela soubesse todo o Antigo Testamento decorado. Imagina a cena. Quem aqui já decorou o Salmo 23? A nossa missão é decorar o Salmo 23. 6 versículos. Mas eles tinham essa cultura, então era formacional, não existia como pensar diferente. Era o meio que eles cresceram. Por exemplo, Jesus, em Lucas 2, tem 12 anos de idade, ele está nessa fase, decorando todo o resto do Antigo Testamento. O texto diz, do evangelista Lucas: quando Jesus atingiu os 12 anos de idade, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pausa. Isso não era incomum, isso era comum. As crianças de 12, 13 anos conversavam com os doutores da lei, porque elas já sabiam praticamente todo o Antigo Testamento. Isso era comum. A formação judaica é uma formação muito envolvida com a dialética, com o debate, com discussões. Então, isso acontecia. Crianças falavam com doutores da lei. Agora, o outro versículo vai nos mostrar o ponto diferencial de Jesus. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Ou seja, o que era diferente em Jesus é que ele era muito inteligente. Ele era diferente, ele tinha uma sabedoria, uma inteligência muito acima da média. Muito diferente. Essa é a Bet Talmud, a casa do aprendizado, em que a criança ficaria, o adolescente aqui, ficaria dos seus 10 aos 14 anos de idade. Mas, já com 13 anos de idade, nesse meio da casa da Bet Talmud, ele iria para outra casa também. Ficaria talvez ao mesmo tempo, ou já passaria da Bet Talmud para essa, chamada Bet Midrash. Fala para a pessoa do seu lado, Bet Midrash. Só nome legal, né? Bet Midrash é a casa da interpretação. Aqui a criança, o adolescente já entre 13 e 14 anos de idade. O que ele aprenderia na Bet Midrash?
Ele aprenderia as interpretações que os rabinos davam ao texto bíblico. Olha só o nível, ele decoraria as interpretações, os comentários dos rabinos. Porque aqui ele já sabia de quais salteado todo o Antigo Testamento. Agora ele precisava pensar nas interpretações que davam. Por exemplo, você vem aqui na igreja, você vê que semanalmente, quando nós ministramos, até o pastor Pipe usou, a gente sempre pontua comentaristas bíblicos. Quem já viu isso? Quem já viu? Já prestou atenção? Nós colocamos pessoas que falam sobre o texto. Né, para ninguém achar que falamos do nada, que falamos da nossa própria cabeça, né? A famosa frase, fontes, vozes da minha cabeça. Pelo amor de Deus, né? Temos que ter seriedade. E não fazemos isso, né, somente da nossa cabeça. Nós temos uma série de estudos escritos de pessoas maravilhosas que se debruçaram sobre o texto bíblico. Os judeus também tinham isso. Mas o mais interessante é que dos 13 aos 14 anos a criança aprendia isso, entendia isso, decorava isso. Tá dando para entender? Ou seja, a formação judaica era muito diferente, né? Muito acima da média. A frase judaica é: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Por quê? Porque da frente que a criança estudava tanto, ficava tanto ao lado, atrás do seu mestre, a ideia é que quando o rabino andasse na frente, ele levanta a poeira e essa poeira cobriria meu pé, porque eu estava literalmente atrás do meu mestre. Até aqui deu para entender? Vê como se Deus fizer tudo vai fazer sentido. Nesse ponto da Bet Midrash era o clímax da formação judaica. Você lembra que todo judeu quer ser um rabino, mas nem todos naturalmente seriam. Não tinha nem como. Nesse ponto, um judeuzinho, imagina que o Luan aqui na frente tem 14 anos de idade. Né? Ele tem cara de 12, mas o Luan, imagina que ele tem 14 anos de idade. E o Vitor é um rabino. Imagina a cena, né, Vitor? Rabino, Luan. O Luan, uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa que já decorou todo o Antigo Testamento, decorou as interpretações, entendeu tudo. Ele ia pedir para o Vitor, que é rabino, para ser o seu discípulo, para ser o seu seguidor. O Luan ia chegar, olha, por favor, Rabino Vitor, não sei o quê, ouço sua fama, sua eloquência, tudo que você fez. Os rabinos geralmente ficavam viajando muito, né, peregrinando muito. Ouço tudo de você e eu quero ser seu discípulo. Quero te seguir. Quero aprender com você. E o discípulo do rabino, ele literalmente aprendia e decorava tudo, ele repetia os atos. Há quem diga que ele fazia tudo igual. Se o Vitor fizesse isso, o Luan ia chegar e fazer isso. Porque eles decoravam tudo, eles repetiam, eles queriam ser igual ao rabino. Nesse ponto, clímax da história da formação, o Vitor ia olhar para o Luan e perguntar: olha, será que você tem o que é necessário? Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem o que é necessário? Que assim, Luan, você decorou o Antigo Testamento, mas todo mundo decorou o Antigo Testamento. Luan, você decorou as interpretações, todo mundo decorou as interpretações. Será que você é diferente? Será que você é acima da média? Será que você é capaz, é digno de ser meu discípulo? Será que você pode me seguir? Será que você tem capacidade disso? Ele ia perguntar para o Luan e eles iam tentar entender. Se o Vitor entendesse, não, o Luan passou no teste, o Luan dá para ser meu discípulo, ele pode me seguir, ele ia falar para o Luan: Luan, então, vem e segue-me. Vem, me segue. Porque você é capaz, você sabe tudo da Bíblia, você sabe toda a interpretação, você é acima da média, vem e me segue. E a partir desse ponto, o Luan, a criança judaica, ia deixar tudo para trás, ia deixar casa, familiares, pai, mãe, deixar trabalho, qualquer coisa, ele ia deixar tudo para trás, ia seguir o rabino por onde quer que ele fosse, até um dia que ele se tornaria o próprio rabino. Tá dando para entender? Né? Pelo menos você já aprendeu bastante sobre formação judaica, né? Tem assunto para falar essa semana. Então, o Luan iria seguir caso o Vitor entendesse que o Luan era capaz. Mas caso o rabino, avaliando o aspirante a discípulo, percebesse, verificasse que a criança não era capaz, que ela não teria como segui-la, ele ia dizer algo como esse: vá para a casa de seus pais e aprenda a profissão. Vá para casa e aprenda a profissão dos seus pais. Porque você não tem capacidade de ser meu discípulo, você não tem capacidade de ser um rabino. Então vá para sua casa, fique com seus pais, aprenda a profissão, o ofício deles e viva essa vida. E a maioria das pessoas naturalmente viviam essa vida, não eram chamadas para serem discípulos, sendo que elas mesmas que pediam. Tá dando para entender? Você vai ver como vai tudo se concluir. E aqui nós voltamos para o texto bíblico. Aqui é uma cena totalmente diferente, porque com toda essa formação, esse contexto judaico, você vai ver que Jesus fez algo inimaginável, algo incomum. Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos de Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Se eles eram pescadores, é porque eles foram rejeitados. É porque eles não foram aceitos. É porque eles provavelmente quiseram ser discípulos de alguém, quiseram ser rabinos, mas não
foram aceitos, foram rejeitados, não tinham o que era necessário, não eram capazes de servir alguém. E Jesus não esperou eles pedirem para segui-lo. Jesus foi até eles e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Agora faz sentido. Por que eles deixaram imediatamente? Porque era um mestre, ainda que um mestre atípico, né? Você pode estudar na literatura, um mestre diferente, mas era um mestre, uma espécie de rabino, Jesus Cristo, chamando pessoas que já haviam sido rejeitadas. Essas pessoas provavelmente bem mais velhas. Né? Pedro já devia ter na casa dos seus 20 anos. Ele era casado, tinha sogra e pagava imposto. Então Pedro devia ter cerca de 20 anos de idade. Eles já tinham sido denegados. O pedido dele de seguir algum rabino já tinha sido indeferido. Mas Jesus vai até eles e os chama. O texto continua, passando adiante. Viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Ou seja, eles também haviam sido rejeitados, preteridos, porque eles estavam aprendendo a profissão dos seus pais. Jesus, com maravilhosa graça, vai até eles e os chama. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, seu pai o seguiram. Por que no mesmo instante? Porque era um rabino chamando eles depois que eles já tinham sido reprovados. Tá dando para entender? Imagina a cena de Zebedeu chegando na casa e a esposa de Zebedeu perguntando: cadê meus filhos? Né? Cadê Tiago e João? Zebedeu falou: olha, apareceu um mestre, um rabino, e chamou eles. E eles foram atrás, deixaram tudo para trás e o seguiram. Aí o Zebedeu falou, mas como? Eles foram rejeitados. Eles nem sabem ler direito. Eles nem são pessoas tão boas assim. Eles não têm o que é necessário. Diz, mas o mestre chegou, chamou e eles seguiram. Você imagina a cena? Essa cena desse texto bíblico tão simples é espetacular. Claro que para nós, né, cristãos brasileiros, século XXI, é meio simples. Mas para os judeus da época, isso que Jesus fez era singular, era extraordinário. E é isso que Jesus faz conosco. Você sabe, nós estamos nessa nova série de mensagens, seguindo o caminho. A conferência foi praticando o caminho. Ou seja, eu e você queremos ser seguidores, discípulos de Jesus, amém? Mas, sobretudo, nosso fundamento é que não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Ele que nos escolheu e Ele que nos chamou. Porque em alguma área ou em todas as áreas nós fomos rejeitados também. Nós fomos marginalizados. Nós fomos esquecidos. Mas Jesus, sabendo todas as nossas limitações, foi até nós e nos chamou. E a partir desse chamado que nós temos essa graça, esse favor merecido de poder segui-lo. Ou seja, seguir Jesus não é baseado nos nossos esforços e méritos, é baseado no que Cristo Jesus fez e no chamamento que ele nos deu. Logo, os discípulos de Jesus haviam sido rejeitados na escola da vida. Eles não eram pessoas extraordinárias, eles não eram pessoas destacáveis. Não, eles eram pessoas simples, humildes, que não conseguiram ser discípulos de ninguém. Jesus vai até essas pessoas e os chama. Os chama para mudarem o mundo. Sobre esse texto, um comentário, São Jerônimo, um dos comentários mais antigos que tem da Bíblia. Ele vai dizer: foram estes os primeiros chamados a seguir o Senhor. Pescadores e iletrados. Iletrados não no sentido de que não soubessem ler, mas que eram pessoas simples. Pescadores e letrados são enviados a pregar, para não se estimar que a fé dos que creem se constitua não a partir do poder de Deus, e sim da eloquência e da erudição. Ou seja, esses discípulos tão simples eram uma prova viva de que o evangelho do reino de Deus foi pregado e foi multiplicado, não porque eles eram bons, não porque eles eram eloquentes ou eruditos, mas porque Deus estava operando, o Espírito de Deus estava operando. J.C. Ryle, sobre esse texto, diz o seguinte: observemos também a classe de homens a quem o Senhor Jesus escolheu para ser seus discípulos. Eles pertenciam às camadas mais pobres e humildes da sociedade. Pedro, André, Tiago e João eram todos pescadores. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo não visava somente aos ricos e cultos, destinava-se ao mundo todo. E a maior parte da humanidade sempre será pobre. Interpretação do J.C. Ryle. Um texto que você conhece. João capítulo 15 vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. A pregação é só isso, amigo. É só esse entendimento. Falei que ia ser simples, é bem simples.
bem simples mesmo, mas tão importante quanto essa vontade de seguir o caminho é sabermos que nós fomos chamados por Jesus. Chamados mesmo com as nossas limitações e dificuldades. Talvez você está aqui hoje, você está pensando, olha, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, eu sou uma pessoa razoavelmente inteligente, eu sou uma pessoa erudita, eu sou culta, eu estudo, mas provavelmente existe outra área da sua vida que você sabe que você é incapaz de seguir Jesus. Ou talvez você pense, olha, eu não sou muito letrado, como é que eu vou seguir Jesus? Mas Jesus sabe de tudo, sabe das nossas limitações, sabe de como nós somos, e mesmo assim ele escolheu nos chamar. O chamado de Jesus para os seus discípulos não foi para super-homens e super-heroínas, foi para pessoas normais, com todos os seus pecados, falhas e debilidades. Na igreja de Jesus, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é aceito por algo que faz ou que deixou de fazer. Nós somos aceitos por causa de Jesus, por causa do que ele fez, e nós fomos chamados por Jesus. Como o evangelista diz, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Até aquela frase que a gente ouve muito nas igrejas, quem quer aceitar Jesus? Quem já viu essa frase? Essa frase não era contra a frase, mas de fato nós fomos aceitos por Jesus. Né? Aceitar Jesus é muito fácil, uma pessoa perfeita, né? Quem não quer aceitar Jesus? Aleluia. Quem não quer aceitar Jesus? Alguém não quer aceitar Jesus? Pessoa sem pecado, uma pessoa gente boa, né? Não vai fazer problema, só fazia o bem, é maravilhoso. Agora, Jesus me aceitar é difícil. Quem concorda que é difícil? Né? Ainda que, por exemplo, você sei que aqui na igreja as pessoas são diferentes, mas você provavelmente em algum momento da sua semana cometeu um pecado, né? Certo ou errado? Você só pecou uma vez na semana, aleluia, e foi em pensamento. Mas, brincadeiras à parte, todos nós, se nós formos sinceros, nós não somos capazes de ser aceitos por Jesus. Foi Ele que nos aceitou, foi Ele que nos chamou. E nós queremos seguir o caminho, nós queremos praticar o caminho, nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus. Queremos ser reconhecidos como discípulos e discípulas, mas isso não vem de nós. Isso só vem por graça, só vem por Jesus. É Jesus que faz isso em nós. Como foi bem falado na conferência, vai ser um ledo engano se eu e você tentarmos praticar o caminho, tentarmos seguir todas as disciplinas espirituais como base nos nossos esforços. Isso vai ser frustrante, porque em algum momento você não vai conseguir orar certo, você não vai ler bem a Bíblia, em algum momento você vai falhar com alguém, em algum momento você vai julgar alguém. Isso é normal, isso vai acontecer com todos nós. Se a nossa vontade de seguir o caminho é baseada no nosso esforço, nós seremos, mais uma vez, rejeitados, não por Jesus, por nós mesmos. Nós vamos nos condenar, nos culpar, nós vamos ficar pesados. A vontade de seguir Jesus para ter uma vida leve vai virar uma vontade que vai nos aprisionar. Nós vamos ficar pessoas estranhas, pesadas e condenadas, culpadas. Mas o chamado de Jesus não é esse. O chamado de Jesus é que, mesmo sabendo as nossas imperfeições, ele escolheu nos salvar, ele escolheu que nós fôssemos os seus discípulos, porque ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. Você pode ficar de pé? Nós já estamos encerrando. Jesus escolheu adolescentes rejeitados. A média dos discípulos era muito jovem mesmo. Provavelmente João tinha 15 anos, Pedro era mais velho. Jesus escolheu adolescentes rejeitados, abaixo da média, do ensino médio, porque eles tinham idade de quem está no ensino médio. Então, essa é a ideia. Jesus escolheu adolescentes rejeitados, abaixo da média, do ensino médio, que mudaram o mundo. As pessoas que mudaram o mundo, que transformaram o mundo, transtornaram o mundo, não foram pessoas extraordinárias, foram pessoas muito simples, provavelmente mais simples do que eu e você. E elas transformaram o mundo não por causa do que elas faziam ou deixavam de fazer, mas por causa do que Cristo Jesus ensinou elas a fazer. E esse é o nosso chamado, como seguidores do caminho de Jesus. Seguirmos o nosso mestre, fazermos o que ele fez, estar com Jesus, tornar-se como ele e fazer o que ele fez. No final, nós acreditamos em Jesus. Quem acredita em Jesus? Jesus acredita em nós. Não acredita em nós que nós vamos nos salvar, que nós somos fantásticos, maravilhosos. Não é isso. Mas ele acredita que nós podemos ser seus discípulos, por isso que ele nos chamou. Agora a pergunta é, será que nós acreditamos que Jesus realmente acredita em mim, em você, que nós podemos segui-lo? Você sabe, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Jesus não precisa, mas Ele quer. Ele quer usar. Ele quer que nós sejamos seus discípulos. Ele quer, muito maior do que precisar, Ele quer. Agora a questão é nós aceitarmos isso. Percebermos que nós não aceitamos Jesus, mas Ele nos aceitou e nos chamou para sermos seus seguidores. Em Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, sejam imitadores, sejam seguidores, discípulos de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma
agradável a Deus. Você vê esse versículo? Portanto, sejam imitadores de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, seja imitadora de Deus. Mas isso é impossível, quem concorda? Quem concorda? Sinceramente, meu Deus, imitar Deus, eu não consigo, né, imitar ninguém, eu vou imitar Deus. Mas ele fala, seja imitador de Deus não com peso, não com condenação, não com julgo. Né? Você saiu do jugo do mundo, agora vai ter outro jugo da igreja, não é com julgo. Imite Deus como filhos amados. Nós somos amados por Deus e nós vamos imitar Deus à medida que nós somos amados, percebemos esse amor e vamos agir em amor, porque Deus é amor. Então aqui Paulo está dizendo, ó, portanto, sejam imitadores do amor. Se você agir em amor, viver em amor, você tende a não errar. Sejam imitadores do amor como filhos amados. Isso é seguir o caminho de Jesus. Né? Os discípulos eram rejeitados, mas foram escolhidos. Nós, em várias áreas da vida, fomos rejeitados e marginalizados, mas Jesus nos escolheu. E nós temos essa maravilhosa oportunidade de seguir. Nós, como igreja, dizemos sim, sabendo que isso não depende de nós, depende da obra do Espírito. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque não fomos nós que lhe escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Nos chamou para que a gente vá e dê fruto e que esse fruto permaneça. Pai, como seus filhos e filhas amados, nós queremos dizer sim para esse chamamento. Nós te glorificamos porque não fomos nós que lhe aceitamos, o Senhor nos aceitou. O Senhor fez um caminho para nós. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo. E agora nós somos ministros desse evangelho, do evangelho das boas notícias da reconciliação. Nós pedimos, Pai, que nesse caminho, nesse período em que nós queremos aprender a seguir o caminho, que nós certamente por toda a nossa vida seguiremos o caminho, que não seja baseado em nós mesmos, mas seja baseado na obra da cruz, seja baseado no que Cristo Jesus fez por nós, seja baseado na obra do Espírito, e que nós consigamos praticar esse caminho, sabendo que toda a honra e glória é do Senhor. Nada vem de nós, nada vem a nós. Nós não nos gloriamos em nossas obras, nós nos gloriamos somente no Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor conhece a nossa limitação, o Senhor sabe os nossos erros e acertos, mas mesmo assim o Senhor nos chama para sermos seus discípulos. E pela sua graça nós dizemos sim. Em nome de Jesus. Amém.